Bora para mais uma aula rápida. São as 7 habilidades do novo tempo. 7 habilidades que você precisa aprender urgente. É um papo. E são habilidades que, se você já tem que melhorar. E se você não tem que desenvolver. Tá? Para trabalhar com IA ou sem IA, na verdade, o futuro que nós estamos para acessar não vai mais existir com IA ou sem IA. Vai ter IA em tudo. Ou quase tudo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, leitura de pessoas e perfis. Quem não entende de pessoas, não entende de mais nada. Eu falo isso há muitos anos e eu venho buscando me especializar nisso. Eu, em 2, 3 palavras, poucas perguntas, eu sei, em minutos, o perfil comportamental da pessoa. E eu sei qual é a maior dor dela, qual é o desejo, o que move, o que irrita ela, o que trava ela. E eu sei lidar com os perfis. É claro que eu tenho que melhorar nisso, como qualquer pessoa, mas eu quero te incentivar a aprender a ler pessoas. Sabe os problemas de relacionamento que você tem? Talvez é com a esposa, com o marido, com filhos, com um colega de trabalho, liderado, líder, cliente. A maioria das vezes é pela expectativa que você tem na pessoa, que ela deveria te tratar de alguma forma. Só que essa forma tem a ver com o teu entendimento de ser humano e o que é o teu perfil, o que é a tua tendência comportamental natural. Aquela pessoa tem outra tendência, outro pensamento, e é egoísmo da sua parte querer que as pessoas tratem você como você gostaria de ser tratado, quando na verdade as pessoas tinham que tratar você como você precisa ser tratado. Você entendeu a diferença? Então, aprenda. Dica de conteúdo para você, eu tenho um curso chamado Como Decifrar Qualquer Pessoa em Até 5 Minutos. Depois me procura que eu te falo como adquirir ele. Ele faz muito sentido para a tua vida, mas muito mesmo. Livro Decifre e Influencie Pessoas, do Paulo Vieira, é muito bom. Leia Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Leia também, vai ser bom, Como Convencer Qualquer Pessoa em 90 Segundos, acho que é uma coisa assim, não? Como Convencer uma Pessoa em 90 Segundos. Vai ajudar. Mas mais do que isso, aprenda perfil comportamental. Não é só perfil, tem outras metodologias que são boas, mas eu gosto dessa que eu acho bem prática. Beleza? Você tem que ser bom em ler pessoas para melhorar as suas relações. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a sua capacidade de lidar melhor com você mesmo e lidar melhor com as pessoas. Desenvolver autocontrole, empatia, autoconfiança, liderança, desenvolver vários fatores. O livro que eu indico aqui é o Daniel Goleman, Inteligência Emocional. O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, é muito bom. Esses dois é bom para começar. Tem outros livros, tá? Poder do Agora traz algo bem interessante para você ficar mais presente e tantos outros, mas esses aí são um bom começo. Vou te falar uma coisa: tudo que cresce muito e fica famoso tem o risco de ser tratado como besteira. No nosso país, no nosso continente, as pessoas aprenderam a ter preconceito com desenvolvimento pessoal. Ah, isso é papo de coach, é coach, como se coach fosse uma coisa ruim. Coach é uma metodologia muito boa, que é muito útil em muita coisa. E muitos coaches desenvolvem a sua inteligência emocional. Nem todos são, mas a maioria é. Você deveria fazer os cursos de coach que você não gosta. Sim, para você desenvolver isso. Jogar teu preconceito fora e fazer. Método CIS, do Paulo Vieira, o curso do Wendel Carvalho, o curso do Pablo Marçal, o curso de outros treinadores muito bons que não são famosos igual esses caras. Você tem que fazer, cara. Você tem que estudar. Vai desenvolver isso aí, tá bom? Não vou aprofundar esse tema, mas é uma habilidade urgente nesse novo tempo. Outra coisa que eu quero trazer aqui para você, que é uma habilidade essencial, é a inteligência relacional. Eu sei que dentro da inteligência emocional tem a inteligência relacional, que é lidar com pessoas, mas aqui eu quero focar nisso. O que é inteligência relacional? É saber lidar certo com as minhas relações. Tem gente que não prospera porque tem uma relação mal resolvida com os pais. Tem gente que não prospera porque acha que não pode crescer inconscientemente mais que os pais, mais que os irmãos, mais que os amigos. Tem gente que não pode crescer
porque senão ela vai ter que parar de contar com a ajuda das pessoas que ela se sente amada quando elas ajudam ela. Talvez você seja uma pessoa que vive sendo ajudado pelos outros. Acredite, se você não desapegar disso e aprender a lidar com as pessoas no ponto de vista relacional, você se relacionar com elas por amor e não por troca, e você estiver disposto a não precisar mais ser ajudado, você começa a prosperar. Só que não é só isso, tá? Existem várias coisas aqui, mas o principal é me relacionar com as pessoas no papel certo. Eu diria aqui posicionamento relacional. Não seja pai do seu pai, não seja mãe da sua mãe e vice-versa, tá? Não é isso. Não é isso. Você não tem que ser pai nem mãe dos teus irmãos, mesmo eles sendo mais novos. Você não tem que ser pai e mãe de ninguém, a não ser dos seus filhos. Você não pode amar mais a sua mãe do que a sua esposa. Você não pode amar mais o seu pai do que seu marido ou sua esposa. Não pode. Tá errado isso aí, você não casou pra isso. Só que ninguém fala isso da forma que eu tô te falando, pelo menos dessa forma aqui. Você tem problemas no casamento porque provavelmente você tem problemas com o teu pai e tua mãe da infância, que ainda não se resolveu. É triste dizer, mas tem caras que preferem a, o beijinho da mãe do que o beijinho da esposa. Entendeu? E a mãe dele vem primeiro. Tá errado? Tem mulheres que a mãe dela vem primeiro, que o pai dele vem primeiro, e assim tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E nas amizades? Cara, a coisa mais linda é você ser amigo de alguém que não te faz nada de bom. Não te ajuda em nada e você não ajuda ela em nada. Se são amigos só porque amam. É uma relação pura, verdadeira. Eu não vou aprofundar esse tema aqui, beleza? Não vou aprofundar. Sugiro que você estude com um cara chamado Elton Euler. Elton Euler. Beleza? Pesquisa sobre ele aí. Ele é um especialista nesse assunto. Sugiro que você, enfim, aprenda sobre esse negócio aqui, tá bom? Próxima habilidade importante para você, para sua vida, é fluência tecnológica e automações com IA. Quando eu falo automações, não é para você virar um especialista em conectar muitas ferramentas, mas é entender que as ferramentas conversam entre si e aprender você a conversar com elas. Ser bom em prompt, ser bom em lidar com as ferramentas. Você precisa ficar fluente em tecnologia. Tecnologia é a nova linguagem do sucesso, junto com inteligência emocional e essas que eu estou falando aqui. Eu poderia dizer que essas 7 habilidades são as 7 linguagens do sucesso. Tá bom? Aprenda, 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 aprenda sobre tecnologia. Fique muito, muito bom nisso. Beleza? Inclusive na OpenAI, que é a empresa criadora do GPT, tem aula de graça de IA. O Google tem aula de graça de IA. Tem aula de IA de graça. Por favor, não se perca. Criatividade e curiosidade. Desenvolva isso. As nossas famílias, com boa intenção, elas nos bloquearam em criatividade e curiosidade. Por quê? Você passava vergonha quando dava uma ideia ruim. Você era orientado para não falar com estranhos, você era orientado para não ficar falando, que você tinha que ficar quieto. Isso, os que tiveram isso, né? Uma criança que cresce sem pai, ou com um pouco carinho do pai, ela cresce menos criativa que as outras pessoas. Falavam para você assim, não seja curioso. Eu falo para minhas filhas todo dia, seja curiosa, filha, seja curiosa. Enche a mamãe de pergunta, enche o papai de pergunta. Perguntou bastante hoje? Entendeu? Por quê? Porque tem que ser curioso e tem que ser criativo. Um dos segredos para criatividade é perder o medo de ser ridículo, sabe? Ser uma pessoa que propositalmente passa umas vergonhazinhas para se sentir mais humano. Que aí vai fazer você ter coragem de dar as ideias que você acha que é ruim. Outra coisa é ter muito repertório. Pegar coisas diferentes e conectar. Aprender a fazer coisas diferentes com informações diferentes. Por exemplo, eu falo de IA. E se fosse para falar de IA cantando música sertaneja? Eu acho que eu conseguiria. Se fosse para falar de IA usando o texto da Bíblia. Loucura, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é, mas dá. Você tem que exercitar isso aqui, tá? Dá um jeito de ficar criativo. Próxima, comunicação persuasiva. Não adianta. Você tem que ser bom em falar em público. Você não tá aqui por acaso. Você tá aqui porque precisava ouvir isso. Para com essa história de eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não sei o quê. Você pode ser um pouco mais introvertido, que é diferente de tímido. Uma pessoa introvertida,
ela não quer se expor, ela não sente necessidade de se expor. Agora, uma pessoa tímida, em alguns níveis, tá? Não todos, mas em alguns níveis, ela chega a ser uma pessoa orgulhosa. O que que é uma pessoa orgulhosa? Ah, eu não vou passar vergonha. Ah, eu não posso passar vergonha. Orgulho. Eu posso passar, você não pode? Por quê? Entendeu? Então, assim, você precisa ficar bom em falar em público. Só que não é só perder o medo e a vergonha. É aprender a falar bem. É aprender, enquanto dá um treinamento, olhar para a pessoa lá da ponta, olhar para aquela daqui, que é uma técnica. Aprender a mexer o volume da tua voz para chamar atenção. Aprender dinâmicas que mexem com as pessoas. Você tem que ficar bom em falar em público, ficar bom em conduzir reunião, ficar bom em falar lá na internet, gravar vídeo, pega o teu celular e grava vídeo. Tem que ser um bom orador, uma boa oradora. É essencial, é urgente. Urgente, você precisa ficar bom nisso. Eu nunca falei dessa forma, é urgente. Tem que ser um bom orador para poder convencer as pessoas, vender mais, transmitir as suas ideias e gerar impacto no mundo. Fechou? Pensamento estratégico de longo prazo. O que é pensamento estratégico de longo prazo? O nome já se explica, mas eu vou dar um exemplo. Infelizmente, nós aprendemos a focar só em pagar a conta e não em negócios que vão durar para sempre ou que vão poder ser vendidos. Não está na nossa cultura isso. Ou focamos em tudo ter prazer momentâneo. Tudo é para agora. Os adolescentes são incentivados através de música e de muita coisa a viver uma eterna infância. Tem pessoas que estão presas na infância justamente por isso, tá? São adultos tão velhos presos na infância, estão na adolescência, na infância, enfim. Por quê? Porque é uma pessoa que ela come igual criança, se ela vai para uma balada, ela tem que fazer todas as besteiras que a maioria faz. Por quê? Prazer momentâneo. Fica o dia inteiro na tela do celular, prazer momentâneo. Aí vai comer, come para arrebentar, prazer momentâneo. Isso faz com que a tua mente fique viciada na dopamina barata. E você não vai querer se esforçar pelas coisas que você tem que se esforçar. Pensamento de longo prazo é: eu vou criar um produto que não vai só pagar as minhas contas, esse produto vai ser perpetuado. Esse produto vai impactar a vida de muita gente. Eu vou criar uma empresa tão boa que um dia vai ser vendida. Eu vou encontrar alguém, vou namorar essa pessoa para casar e para a vida inteira. Eu não quero casar para dar errado. Se para dar errado, não casava. Você tem que ter coisas na sua vida que são longo prazo. Se a academia te deixasse com o corpo sarado em um mês, você seria, né? Mas você não vai porque demora um ano. Tá entendendo? A mentalidade de longo prazo traz sucesso nos negócios e na vida pessoal. Renunciar ao prazer momentâneo por coisas maiores. São habilidades que vão te ajudar a ficar mais forte. Você entendeu? O que você entendeu? Aqui embaixo tem um agente. Eu quero que você avalie se você tem essas habilidades e qual você precisa desenvolver mais. Ok? O agente que eu falei, ele vai te ajudar a desenvolver as habilidades e também do outro conteúdo, que são os 12 pilares de uma mentalidade fora da curva. Com isso pronto, você pode seguir. Tamo junto? Te vejo no próximo vídeo.